Eu acho que o Atlas Lipicast vem preencher este enorme vazio que existia de informação, pelo facto de não terem que ser os pais à procura em vários sítios para recolher informação, aqui conseguem encontrá-la, conseguem encontrar testemunhos de pais, de outras crianças, e eu acho que isso é de extrema importância. Eu sou Rony Furfuro. E agora eu quero ouvir como é que foi o diagnóstico, o momento do diagnóstico, porque a gente vai voltar nesse tema ainda, viu Rosa? Eu quero falar mais sobre esses desafios da Lara. Mas queria agora saber como é que foi o momento do diagnóstico ali. Então, agora é a Margarida. Sou eu. Eu também nós soubemos na ecografia morfológica que íamos ter, que o Rodrigo ia nascer com fenda labial, não sabemos se ia nascer com fenda palatina também ou não. Era o primeiro filho. Eu acho que nós tivemos também muita sorte com a pessoa humana enfim, que estava junto de nós a fazer a ecografia, e ele teve muito tato e muito cuidado na forma como nos deu a notícia. Ele fez a ecografia toda até ao fim, sem dizer absolutamente nada relacionado com a fenda, e no final disse-nos que tinha detectado um pequeno problema. Perguntou se nós sabemos o que era uma fenda labiopalatina, ou labial, e eu na altura lembro-me de pensar, de ter visto num livro qualquer malformações como o pé boto, a espinha bífida e a fenda labiopalatina, mas também muito rapidamente pensei que não conhecia ninguém em adulto com essa fenda, portanto com um lábio aberto. Portanto, achei que era uma coisa que se resolvia facilmente com uma cirurgia. Portanto, até aí estava tudo bem. Depois ele começou a explicar-nos que teríamos que fazer uma amniocintese, porque com a fenda labiopalatina poderia haver uma trissomia ou algo assim parecido. E aí as coisas já não foram tão pacíficas, não é? Foi aí que caiu tudo, portanto não tinha caído antes, nessa altura sim caiu. Mas no dia seguinte estávamos na maternidade para que esse mesmo médico nos fizesse a amniocintese. Portanto, eu não tive uma semana de horror, acho que tive assim uns 4 dias que foi até vir o resultado das principais trissomias. E depois, a partir daí, quando me ligaram a dizer que estava tudo negativo, portanto que em princípio era uma situação isolada, aí sim começámos a pensar na nossa vida, começámos a pesquisar, à procura de informação, tentámos sempre cingir a sites de associações. Lembro-me que era a Associação Britânica, se não estou em erro, que nós utilizávamos muito, fugir um bocadinho do YouTube e tudo o que era menos fidedigno, embora de vez em quando vamos lá, não é? Porque aquela tentação de ir ver imagens e de ir ver como é que é, acho que todos temos. E pronto, e depois foi arranjar tetinas e coisas que nem sequer chegámos a precisar, que encomendámos, quase do outro lado do mundo, mas que era a nossa segurança, era quando ele nascesse, temos uma quantidade de tetinas para ele experimentar e para ver qual é que era a melhor. E eu acho que a partir daí acalmámos, acho que foi o início de ficarmos mais pacíficos. Obviamente, quando ele nasceu e que vimos que ele conseguia comer bem e que não havia qualquer problema com a alimentação, aí foi a melhor parte. Então, na sala estávamos vários pais, não é? Vários casais, e eu, numa das alturas em que um dos pais esteve a contar e a falar da sua gravidez e da sua experiência, eu percebi-me que o pai tinha a voz muito anasalada, aquela voz Pat Donald. Mas na altura não associei, e quando estou na cafetaria ele vira-se para mim e diz: vocês disseram que vão ter um filho com fenda labiopalatina, eu também nasci com fenda labiopalatina. E pronto, e esteve a falar connosco, muito bem, tudo, a dar-nos algum feedback. A namorada dele, quando veio ter comigo, ele ficou a falar com o meu marido, eu ri-me bastante porque ela só me dizia: ai filha, eu vi fotografias dele quando nasceu, era tão feio. E a mãe passou as passinhas do Algarve porque tinha que o alimentar a colheres de café e tudo mais. Pronto, e eu na altura levei isto para a brincadeira, achei alguma piada.
e depois fui à procura de mais informação. Isto era só um episódio, mas o mais importante é que depois de nós procurarmos as tetinas todas e de termos tudo, eu cheguei a marcar uma consulta com uma nutricionista lá no hospital e fui eu que levei tetinas e que lhe mostrei tetinas e que lhe falei do assunto e que tivemos as duas a ler as instruções e a ver como é que aquilo funcionava. Porque poderia ser utilizado um copo especial para prematuros, podia ser utilizada uma tetina para palato, outra para lábia, etc. e tal. O que eu sempre notei ali, porque foi ali que eu tive, não é? É que havia muito pouca informação. Portanto, pouca gente conhecia, pouca gente tinha lidado com uma criança com fenda. Eu recordo-me que o Rodrigo nasceu de cesariana e, portanto, puseram-me ao meu lado, não o levaram logo, pronto, tive um momento a olhar para ele, foi muito engraçado e tal. E depois foi o pai que lhe deu o primeiro biberon e o banho e pronto, e estava tudo bem. Acontece que ele nasceu às 7 da manhã e as enfermeiras insistiam, obviamente, para que eu tentasse dar-lhe maminha e não foi possível, portanto, não dava. E só às 7 da tarde é que, se não estou em erro, é que lhe deram o primeiro biberon. Portanto, o que eu notava era que cada novo turno eu tinha que explicar o que é que se passava, portanto, tinha que ser eu a dar informação quando eu estava sedenta dessa informação, não é? Boa. Acho que hoje em dia já não é assim. Qual que foi o maior desafio do Rodrigo, Margarida? Oh, meu Deus. Vamos lá. O Rodrigo Essa é muito boa. O Rodrigo sempre foi muito pacífico, sempre foi às consultas e fez sempre tudo com a maior das naturalidades e sem me dizer eu não quero ir. Só houve uma situação em que, quando ele teve que fazer a ortopantomografia, olhou para a máquina e disse: não, eu não quero fazer isto, tenho medo, não quero. E então demorámos ali 1 mês e tal a convencê-lo a fazer. Mas de resto sempre correu tudo super normal. Até ao dia em que entramos no bloco operatório, há uns meses atrás, para fazer o excerto ósseo. Nós vivemos em Lisboa, fomos para o Porto, saímos de madrugada, tudo muito bem. E quando ele já estava na maca a entrar para o bloco, comecei a senti-lo um pouco ansioso e nervoso, e achei que era super normal, não é? Até, quer dizer, a caminho do bloco. Entretanto, já lá dentro, ele estava sentado, deitado, não, ele estava deitado já dentro do bloco e de repente levanta-se, parecia que estava assim, tinha sido possuído, com os olhos muito abertos e diz: mãe, vamos embora. Vamos embora que eu não quero ser operado. E eu estava à espera de tudo menos que o Rodrigo me dissesse aquilo, não é? Não havia indícios nenhuns de tal coisa. Bom, foi de tal maneira, uma paciência imensa, que eu acho que foram uns 40 minutos que tivemos ali dentro. Ele pediu para chamar o Dr. Rune, pediu para chamar toda a gente, depois pediu que lhe explicassem o que é que cada máquina fazia, depois pediu que lhe explicassem de dedo em riste o que é que queriam fazer. Enfim, aquilo durava e durava, eu já estava cheia de frio. E depois, entretanto, quando viu que já não tinha mais argumentos nenhuns, diz assim: ok, já percebi, eu vou ter que ser operada, eu já percebi, eu só quero mais 5 minutos e quero um abraço de todos vocês. E pronto. Mas depois quando acabou, eu disse assim: não, quero um abraço de todos, mas só aqueles que eu já conheço. E depois acho que, não sei se foi a anestesista que disse: não, então o Dr. Rune é grande, dá-te um abraço por todos nós, bora lá. E aquilo teve assim. E depois ele diz que se lembra de mal conseguiram pôr a máscara na cara, não é? Para ele adormecer, ele só se lembra de dizer: o que é só isto? Está bem, pronto. E ficou, e quando acordou já estava todo satisfeito. Mas foram 40 minutos. E o acordar do Rodrigo nesse dia foi fantástico, porque eu fui para um recobro com a Margarida, estava a conversar com a Margarida no recobro. Eu normalmente, depois do enxerto, vou sempre ter com os pais um bocadinho para poder falar, dar orientações, e entretanto o Rodrigo começou a despertar. E arriscou assim um olho, viu-me a conversar ali ao pé da cama com a Margarida, olhou bem para mim e disse assim: já está? E eu disse: já acabou, Rodrigo. Ele: fixe! E caiu para o lado outra vez. Foi absolutamente singular. Eu, inclusive, guardei essa imagem
numa fotografia, e tem o vídeo no nosso canal aqui no YouTube, em que a Margarida fala sobre o Projeto Atlas, e que a gente tem essa fotografia, nós estamos os dois a conversar, e tá lá o Rodrigo a chorar, a dormir uma sornazinha, todo tranquilo e feliz da vida. Mas foi muito divertido, foi muito engraçado também. Sim, essa teve muito eu acho boa. Que a paciência, porque foi preciso muita paciência, não é? A paciência daquela equipe toda, eu já não sei quantas pessoas estavam lá dentro, mas eram bastantes, não sei, pelo menos umas 7, 8 pessoas estavam lá, entre enfermeiros e tudo mais. E foram 40 minutos dele a insistir e 40 minutos de uma extrema paciência a tentar que por ele tomasse a iniciativa de dizer, ok, pronto, vou ser operado. Então foi o maior desafio. E eu só pensava assim, não o deixem sair daqui sem ser operado, senão eu já não consigo voltar a pôr aqui dentro deste bloco. Mas correu muito bem, sim. Eu acho que sim, que foi o maior desafio. Uhum. Já agora, posso só uma coisa que eu acho que é importante para os pais que nos estão a ouvir. Eu tive a experiência, o Rodrigo foi tratado por outra equipe, não é? Até aos 3 anos. Portanto, fez as 2 cirurgias maiores, a cirurgia do lábio, a cirurgia do palato, e nós começámos a perceber que tínhamos que procurar uma nova equipa quando começámos a colocar questões ao estomatologista e não tínhamos respostas concretas, a não ser, não se preocupe que quando nascerem os definitivos arranca-se tudo e volta-se a pôr novo. E começámos a achar estranho. Mas o que eu acho que é de extrema importância é, neste caso, e se calhar em muitos outros, mas nesta malformação, é a transdisciplinariedade e a informação passada de médico para médico, porque a experiência que eu tive foi que eu, enquanto mãe, tinha que ir a uma consulta de otorrino e passar eu a informação à cirurgia. E da cirurgia eu recebi a informação e ia passar à terapia da fala, e da terapia da fala recebi a informação e ia passar à psicóloga. Quer dizer, e a informação não passa corretamente, porque nós não somos médicos e por muito que nos esforcemos para ter conhecimento do que se passa, a informação não deve ser passada dessa forma. E, portanto, esse foi a primeira grande diferença que eu senti quando o Rodrigo passou a ser tratado por esta família, não é? Que eu acho que é uma família em que são vocês que comunicam e comunicam também connosco, mas de uma forma muito mais clara. A segunda questão de extrema importância tem a ver com a passagem de informação e com a forma como nos explicam as coisas, que é clara, sem palavrões, e nós entendemos, não é? E não temos que ser nós a pedir encarecidamente que nos expliquem qual vai ser o próximo passo, ou o que é que vai acontecer, ou o que é que já aconteceu. Não, isso surge naturalmente em cada consulta, em cada conversa, em tudo. E eu acho que a todos os pais que nos estão a ouvir e que eventualmente têm algumas dúvidas se estão a ser bem seguidos, se não estão, estes dois pontos eu acho que são fundamentais para terem a certeza que tudo correrá pelo melhor. A informação clara e a passagem de informação e a transdisciplinaridade, que eu acho que é de extrema importância. Então, eu acho que é unânime, todas nós falámos disso, que os primeiros momentos foram os mais complicados, eu acho que basicamente pela falta de informação, não é? Pelo desconhecido, que o nosso medo do desconhecido é sempre muito grande, e a partir do momento em que sabemos com o que é que contamos, as coisas ficam mais calmas, não é? Acho eu, ou sentimos mais confiantes e sabemos o que é que vai acontecer e preparamos-nos para isso. Eu acho que o Atlas Lipicast vem preencher este enorme vazio que existia de informação, pelo facto de não terem que ser os pais à procura em vários sítios para recolher informação. Aqui conseguem encontrá-la, conseguem encontrar testemunhos de pais, de outras crianças, e eu acho que isso é de extrema importância. Eu senti essa falha e, para mim, a forma que eu tive de ajudar na altura em que o Rodrigo nasceu foi de passar o meu contacto ao médico que lhe fez a ecografia e de me prontificar e de me disponibilizar a ser contactada por qualquer pai que tivesse tido a notícia deste diagnóstico. Deixei fotografias do meu filho e deixei esse contacto. Importante, eu acho que é nós passarmos a informação. Eu não sei de que forma é que vocês conseguem
fazer mais ainda do que têm feito, não é? Vocês estão em todo lado e isto tem sido assim um boom. Portanto, eu sinceramente não sei. Eu acho que eu tenho pelo menos tentado, cada vez que alguém me pergunta algo sobre fendolábio-palatina, ou que me pergunta o que é que meu filho tem, ou o que é que teve, ou o que é, ou o que é que deixa de ser, eu aproveito para despejar logo a informação toda, não é? Porque, entretanto, pode ser que conheça alguém que pesquise e esse alguém, nem que seja, sei lá, pelo Facebook, pelo Instagram, vai conseguir encontrar de certeza absoluta. E também, sim, aos médicos, aos pediatras, aos obstetras, que eu acho que é o primeiro, e às vezes nem tanto o pediatra, eu acho que é o obstetra que tem que ter esta informação para saber guiar para o sítio certo. Melhor. E quem é que são especialistas em Portugal para cuidarem? Portanto, este grupo maravilhoso. Já agora aproveito só para dizer, eu cheguei ao Dr. Rooney através de uma ida à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa quase em último recurso, não é? Porque já não sabíamos bem onde é que havia de ir. E na altura a médica que estava a ver o Rodrigo disse: mas já lhe arrancaram um dente. Eu assim, não, ele nasceu com fenda, ele não tem esse dente. Está no céu da boca, mais atrás, pronto. Mas felizmente essa médica no final disse-me: eu não sei nada acerca de fendolábio-palatina, mas uma vez estive num congresso em que estava um médico que falava muito acerca deste assunto e eu ainda me lembro do nome dele. E pronto, e foi aí que chegámos ao Dr. Rooney. Mas ela própria não sabia identificar. Muito bem.